Bem-vindo a mais um ponto de encontro. Gostaria de agradecer por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje o tema está sensacional. Nós vamos falar hoje sobre liberdade religiosa para quê? Por que nós precisamos ter a liberdade religiosa? E de verdade, temos liberdade religiosa? O que é essa liberdade religiosa? Convido você a ficar até o final. Nós vamos ter interações profissionais, testemunhos sensacionais que vai abordar esse assunto. Conto com você, assista a gente até o final e você vai se surpreender com o que temos para falar. Eu gostaria de começar aqui falando com algumas pessoas que vieram até aqui, os nossos convidados, e eles são sensacionais. Já digo de antemão, vocês vão se surpreender com isso, tá bom? Nós estamos aqui com o Dr. Alexandre, formado em advocacia, né, Alexandre? Sim, Doutor Alexandre, você me dá a liberdade de chamar Alexandre? não, né? eu Nós somos amigos, né? eu nunca liguei para isso, sabe? Eu nunca liguei. É claro que dentro de uma formalidade, dentro do tribunal, é excelentíssimo, doutor, mas eu sempre nunca liguei para esse tipo de coisas. Mas nós temos aqui, doutor Alexandre. Sim. Doutor Alexandre, apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre você. Tá. Meu nome é Alexandre, eu sou advogado, eu me formei em 2013, comecei a exercer a profissão em 2015. Tá? E de lá para cá eu vi que realmente é o que eu gosto de fazer. Eu não saberia fazer outra coisa. Advogar, tá disputando aí junto nos tribunais é o que eu mais gosto. Né? Eu tô com 54 anos, né? Me formei já velho já, mas eu tô atuando aí na área do direito civil, na área penal, criminal e na área de família. São as minhas especialidades, principalmente no direito civil, que aí você tem alguns ramos dentro do direito civil, que aí a questão de contratos, questão de Código de Defesa do Consumidor, questões de contratos bancários, tudo isso aí a gente já lida há um bom tempo já. E você se apaixonou então pela área? Me apaixonei Quando muito. você achou, vou ser advogado? É incrível, eu comecei a trabalhar numa universidade, e com essa universidade ela tinha um convênio com o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário fornecia todos os materiais para o antigo Pequenas Causas. A Lei 9.099 estabeleceu os juizados especiais. Aí comecei a trabalhar ali no cartório, colocando papel, carta para intimação e tal. E aí eu falei, nossa, é muito legal isso aqui. Aí eu tinha uma chefe e ela falou, olha, quer trabalhar, então vai estudar. Aí eu comecei a estudar e vi que era aquilo lá mesmo e me apaixonei. Aí me apaixonei e hoje eu não consigo fazer outra coisa. Não se imagina fazendo outra coisa? Não. Né, eu estou muito feliz, né? Por essa escolha e principalmente desse assunto que você aí me chamou para tratar e é um prazer enorme estar aqui com você. E eu sou marido da Amanda, pai do Matheus, pai de João Vitor e que graças a Deus tem me abençoado bastante. E aí é o meu ganha-pão, aí tá brigando no meio dos tribunais, né? Legal, legal, família linda, né? Nós temos aqui também o Robson, que aceitou prontamente o nosso convite. Tem aí algumas coisas para dizer maravilhosas que a gente vai falar. Deixa surpresa, né, Robson? A gente vai falar ao longo do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas quem é o Robson? O Robson é teologando. O que mais, Robson? Tanta coisa que você falou que eu esqueci, me ajuda. Filosofia, filósofo, teólogo. Estamos aí estudando. Está estudando, está no caminho, mas daqui a um pouquinho. Já metade do curso já terminou. Em andamento. Já. Olha que legal. E também você falou mais uma. Também adventista. Adventista. Quanto tempo de adventista? Vai fazer exatamente um ano, dia 10 de junho. Dia 10 de junho faz um ano. Que legal. Então já galgando já como adventista, já quase um ano aí, batalhando firme e fé na fé. Que legal. Aqui a gente sabe que sejam bem-vindos ao nosso ponto de encontro. E aqui nós vamos abordar alguns assuntos pesados, hein? Quero ver se vocês são fera mesmo. Vamos bater um papo. Eu não posso deixar de começar com uma pergunta difícil, doutor Alexandre. A gente está falando de liberdade religiosa, ok? O Estado, religião, quem está acima? Rapaz, é uma boa pergunta, sim. Eu analiso o seguinte, eu não gosto muito de colocar quem está acima, quem está em pé de igualdade ou quem está abaixo. Eu gosto muito aqui tem um filósofo, ele já deve ter ouvido falar, de Rousseau, né? Rousseau, ele veio com a teoria do contrato social.
O contrato social nada mais é de que o ser humano, para viver em sociedade de maneira pacífica, harmônica, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender ou doar um pouco da sua liberdade, da sua vida privada, para o Estado, que é chamado de o grande Leviatã. E esse Leviatã, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pouquinho de cada ser humano ali, da sua liberdade, que foi passada para o Estado, para que o Estado possa ter a total, né, autonomia de criar as leis para que a população, para que a sociedade tenha um convívio no máximo harmônico possível, né? E dentro disso, eles criam leis para que a sociedade possa, através dessas leis, continuar vivendo de uma maneira pacífica e harmônica. Nós estamos falando aí também da liberdade religiosa, e é um tema que a gente vai se discorrer por aí, mas o princípio é isso. Eu não vejo que um está em cima, eu vejo que no país que adota o regime democrático de direito, ele tem que ter, muito embora o ser humano, a sociedade ceda um pouco da sua liberdade para o Estado, para que ele possa ter o controle e fazer com que a sociedade viva de maneira pacífica, ele tem que criar as leis também que dê também liberdade para o ser humano. E dentro dessas liberdades a gente tem a nossa Carta Magna de 88, tivemos 6 constituições, a gente vai falar isso no decorrer, e todas elas priorizou a liberdade de consciência, a liberdade de credo, a liberdade de não crer. Que o não crer já é uma crença, de não crer naquilo que você acredita. Então defina, o que é liberdade religiosa, então? Liberdade religiosa é o poder do Estado, o regime democrático de direito, de deixar o cidadão a sua livre consciência de adorar ou não adorar, sem interferir. É o que nós chamamos de um Estado laico, que adota a laicidade, né? E é isso, a sociedade ela tem a liberdade de adorar, de culto, de credo, né? Como também o agnóstico, o ateu também possa fazer. Olha, eu não quero adorar nada, o Estado não pode intervir. Isso é liberdade religiosa. Isso que está na nossa Constituição, no artigo 5º, que tem 78 incisos, que são a garantias dos direitos fundamentais do ser humano. Isso é liberdade que o Estado concede. Estado que adota o regime democrático de direito, concede ao cidadão que é o nosso país, né, poder adorar. O Brasil é um Estado democrático de direito, né? E por si só é um país laico. E existe, eu vou deixar um pouquinho mais por meio, que eu vou falar sobre o preâmbulo da Constituição. Depois, eu não sei se a gente consegue, eu posso abrir até a Constituição aqui, o preâmbulo da nossa Constituição, como é que ela fala a respeito. E aí em si discute se esse próprio preâmbulo da Constituição, se o Estado não pendeu para algum lado ou não. E aí a gente vai discorrer. Primeiro assim, para facilitar, por que primeiro é um direito do cidadão ter essa liberdade religiosa garantida? Em alguns lugares, em alguns países não são, né? Isso não é uma determinação mundial. Em alguns países são determinadas quais são as religiões que devem ser seguidas ou não, né? No caso do país, do nosso país, que é o Brasil, é um regime laico. Então logo nós temos liberdade. Mas por que isso faz parte dessa... Olha que interessante, Beto. Até a colônia, o país era de predominância católica, tá? Até o Brasil colonial, o que acontece? A religião aqui do país era católica. E se você cometesse uma heresia ou negasse a fé católica, era tido como pena, era crime. Então, mas o Estado, na época da coroa, eles não era um Estado laico. Ele falava o seguinte: a Igreja Católica, a nossa predominância é a Igreja Cristã, Católica, Apostólica, Romana, e você pode até adorar sem ser na Igreja Católica, mas desde que não seja público. Isso até coroa, né? Depois da introdução da República, né, começou-se, aí sim, o país passou a ser um país laico, mas até a coroa, até a colonização do país, era a predominância católica. Então você até poderia não ser católico, adorar seu culto, mas desde que seja na sua casa. Você não podia fazer isso no público. É o que é diferente hoje, garantido nas nossas 6 constituições, ratificado em 1988 na nossa última Constituição. E tinha assim alguma pena, se por acaso não fosse seguido? Pena de prisão, tinha pena de prisão. Não é que não fosse seguido, você não poderia até não seguir,
Mas você não poderia professar em público uma religião ou estabelecer um culto público. Né? Se fizesse isso, você era tolhido no seu direito, porque era um país que ele tinha, não adotava a laicidade, era um país que era católico, então tinha uma religião oficial, mas você tinha liberdade de culto, mas desde que fosse na tua casa, não poderia ser público. Mas é estranho, né? Então, liberdade zero. Liberdade zero. Era condicional. Foi aí que iniciou o secretismo religioso, né? Como uma forma de adaptar a religião à sociedade, que era justamente, havia essas regras ditatoriais, né, que por uma questão de racismo, né, que as pessoas brancas tinham, desses povos, que a virtude que nós temos hoje é justamente dos povos africanos que vieram para cá, trouxeram a sua cultura religiosa para cá, espiritual. Isso foi um choque de cultura para os europeus brancos que tinham poder na época. Sim. Né? Então, por uma questão de medo, para eles poderem preservar a cultura deles, houve essa adotação, adotaram inclusive essa questão do secretismo, como forma de preservar a raiz religiosa, espiritual que eles tinham. Né? Tanto é que os índios eles foram catequizados, né? Por quem? O jesuíta. O jesuíta é uma ordem da Igreja Católica, eles são bem firmes naquilo e se fazem até voto de pobreza. Eles vieram para cá, né? Mas isso que você falou é interessante, porque teve também uma briga no tempo do Império com os maçons ainda. Teve até com a briga com os maçons. Mas a religião oficial, houve um tempo que a religião oficial era a Igreja Católica. E é interessante assim, porque a Igreja Católica, desde um determinado momento, ela tinha algumas regras, né, estabelecidas. Sim. E nós, seguidores, não tendo ainda liberdade religiosa por completa, a gente seguia essas regras, ok? Era assim que funcionava. Então a gente vem para um país laico. E aí a gente começa então a participar de uma liberdade religiosa que nós conhecemos hoje. Mas a liberdade religiosa é um negócio meio que, para mim, não parece tão livre assim. Eu vou te dar um exemplo, assim, só para a gente começar a entrar na polêmica da liberdade religiosa. Por exemplo, eu tenho liberdade religiosa e a liberdade religiosa e o Estado são pé de igualdade, né? Só não em cima da lei. Mas, por exemplo, se eu matar ou sacrificar, é uma liberdade religiosa na qual eu acredito que deveria ser feito, poderia praticar por ter essa liberdade, por que eu não posso? E agora? O que a lei fala sobre isso? Qual é o crime mais terrível que você pode... Aliás, eu não vou nem fazer essa pergunta, eu vou fazer a pergunta, qual é o bem mais precioso que nós temos hoje? A vida. A vida. Tanto é que o Código Penal ele é dividido em crime patrimonial, crime contra a honra, crime contra o servidor público, crime contra as finanças públicas e o crime contra a vida. Esse aqui é o pior de todos. Quando você comete ele, é que é chamado homicídio. Né? Homicídio é o pior dos crimes. A nossa Carta Maior, ela protege. Né? Tanto é que a nossa Carta Maior, que é a Constituição, ela não adota a pena de morte. Tá? A pena de morte só em caso de crime de guerra. Né? O pessoal fala, não, o país não tem pena de morte. Tem, em caso de crime de guerra. Mas não, por quê? É o bem mais precioso. Segundo, a liberdade. Você quer saber a questão da liberdade? Passa um dia na cadeia. Eu sei como é que é, porque eu tenho clientes que já passaram 6 meses num presídio. E a vida? A vida é o mais precioso. Aí que nós temos uma grande questão, Betão. A questão de que a minha liberdade de crença, aí eu vou voltar lá em Rousseau, ela não pode atrapalhar toda a coletividade. A coletividade, a sociedade sempre tem primazia do individual. Sempre vai ser assim. Quando eu cometo, mesmo em nome da religião, um sacrifício humano, eu estou indo contra a sociedade. Por isso, isso é uma ofensa a toda a sociedade. Por quê? Ela está ferindo o que a nossa Carta Maior diz, que o bem mais precioso acima de qualquer religião é a vida. Um exemplo disso aí, eu já vou partir para a própria religião. Cristo veio, deu a vida para nos dar a vida e não tirar a vida, porque a vida é o bem mais precioso. E existe algumas até religiões afros, algumas assim mais radicais, que têm o sacrifício humano.
No Brasil, se cometer isso, mesmo em nome da religião, ele vai responder crime, né? por crime de homicídio, né? Então, mas assim, eu falei assim, inclusive eu entrei talvez no pior formato, eu não sei qual a expressão que eu devo usar, o pior cenário eu usei. Mas eu só entrei no pior cenário, que é a vida, para entrar nos menores. Mas nos menores a gente tem um pouco de problema. Religiões que defendem, por exemplo, o machismo. Sim. Religiões que defendem algumas coisas que para a sociedade é um problema. Como que o Estado intervém, então, isso como lei, depois como filosofia, como filosoficamente falando, como que o Estado intervém nessas religiões que abusam de alguma maneira dessa liberdade para explorar, para fazer algumas coisas que não são muito bem enxergadas, inclusive pela sociedade, a não ser aqueles fiéis que de alguma maneira estão enganados, vamos chamar assim. É uma grande polêmica, existe uma grande polêmica, principalmente o nosso país ele não aceita a poligamia, né? Você tem que ser marido de uma só mulher, ainda é o que Paulo fala, né? Esposo de uma só mulher, e a mulher tem que ser só um marido, né? Existem algumas religiões, se eu não me engano, aqui vocês me ajudem, a questão dos mormons, né? Eles não têm problema com relação da poligamia, né? Só que aqui no país não é aceito. Eles podem até viver dentro da comunidade deles, mas dentro de você exercer seus atos civis, ele não pode exercer, porque, olha, eu sou casado com mais de uma. Esse casamento para o Estado, ele não é válido, porque aí nós vamos ver que o Estado está um pouquinho acima da religião, porque quando a religião ela ultrapassa e tenta a sua forma de credo, a sua forma de crença, ela ultrapassa os limites permitíveis da sociedade, porque foi votado, você passou uma procuração para o legislador e ele foi lá, que é o chamado poder constituinte, estabeleceu a Constituição. Então, a Constituição foi feita pela maioria, e a maioria foi que você e eu demos procuração para que o legislador fizesse isso. E quando faz isso, ele está indo contra a maioria, que é a sociedade. E nesse momento, assim, o Estado ele tem que botar o dedo dele lá, opa, aqui não, aqui não funciona assim. E filosoficamente falando? Bom, a gente vê a questão, se a gente se atentar à questão do termo, da religião, que ela vem tem um termo grego, né, que é religare. O religare, ele tem essa conotação de religar o homem a Deus, né? Então, o princípio seria religação, você se conectar à divindade, né? Então, as instituições religiosas acabam elaborando essas leis, diretrizes, rituais, com o intuito, com esse embasamento, né, com essa finalidade. Acredito que a partir do momento que foge dessa questão de fazer com que o indivíduo possa conectar sua fé a Deus e fazendo com que possa extrapolar isso a um limite, porque foi utilizado o sacrifício humano, que atualmente é abolido, mas existem religiões aí que são satanistas, religiões que fazem, né? Mas isso acaba infringindo a questão constitucional. Então isso acaba gerando um crime civil contra a pessoa. Então acho que aí que está um limite, uma entrelinha em que a religião não deve ultrapassar o Código Civil, que está pautado justamente na questão de um código moral, né, e ético. Esse tipo de divisor de águas jamais deve ser quebrado. Se fazer em prol de uma situação, em prol de uma religião, você está cometendo um crime, tirando uma vida, se quer seja de um animal ou de um ser humano em si. Creio que isso não acaba sendo algo moralmente ou eticamente certo de se fazer, né? Então, é um princípio completamente que deve ser abolido da sociedade, né? E o que você falou, Robson, é interessante, desculpe, o princípio. Isso é um princípio. E princípio é onde nasce, onde começa. O princípio vem do começo, o começo, está nascendo ali. E aí tem que ser respeitado esse princípio, onde começa a nascer e começa a ser o fundamento. Fundamentais, direitos fundamentais. Então, é desde o princípio. E a religião, ela é muito mais voltada na identidade de um povo, né? Sim. Porque, assim, ela diz muito da cultura do povo. Ela molda a identidade de um povo, de uma cultura. Então, uma cultura não pode ser baseada em assassinatos, em matança, em coisas macabras. Isso seria uma coisa de uma perversão total, né? Antiética, antimoral. Tem assim, várias
talvez argumentos para dizer que seria incorreto a religião de alguma maneira invadir alguns espaços do Estado, né? Sim. Mas ao mesmo tempo o Estado também tem que tomar muito cuidado ao invadir a questão da religião, porque existem algumas particularidades da religião que, dependendo de quem está no poder, da forma que pensa, da forma que age, quem na sua maioria está no poder pode refletir de maneira negativa dentro da religião. Isso também é um problema, não é? Muito. Eu diria que, junto com o direito da nossa religião, de expressarmos a nossa religião, tem o direito de fala, né? Todos nós temos o direito de se comunicar, de falar, senão uma sociedade ela não vai ter sucesso. A sociedade só tem sucesso quando você tem o direito de falar, né? E é um perigo. Quem está no poder é muito tênue. Quando você está no poder, quando a gente está por cima da carne seca, olha, quem manda aqui sou eu, você corre esse perigo. Você recebe essa tentação de querer ser ditador, sabe? Exercer um poder ditatorial. Então é muito, muito perigoso isso aí. Por isso, a nossa democracia ela é nova, né? Ela é muito nova. Faz pouco tempo, não é uma democracia consolidada como os Estados Unidos da América, está bem consolidada. A nossa Constituição tem várias emendas constitucionais. A Constituição americana não, ela foi muito bem fundada, né? E nós ainda estamos engateando na democracia. Passamos um longo período aí da intervenção militar. E aí, quando a Constituição de 88 veio, ela veio de uma maneira muito mais forte porque a experiência foi muito amarga. Então, por isso que o artigo 5º ele tem 78 incisos. Nós temos 250 artigos na Constituição Federal. O artigo 5º é o mais extenso porque se trata de direitos e garantias fundamentais para um regime democrático de direito. E digo mais, o direito de comunicação, o direito de fala, juntamente com o direito religioso, são cláusulas pétreas. Cláusula pétrea a gente sabe, ela não pode ser mudada. A nossa Constituição, alguns doutrinadores chamam que ela é rígida, outros falam que é super rígida. Eu acredito que é rígida, tá? Por quê? Para você mudar ao direito religioso, ao direito de fala, ao direito de comunicação, você tem que entrar com uma PEC, que é a proposta de emenda constitucional, que tem que ser passada nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, com 3/5 de aprovação. Senão ela não vai ser aprovada. Então, é muito difícil você mudar. É cláusula pétrea, é muito difícil você tirar esse direito que é a da religião, que é o que nós temos. Você tocou num ponto muito importante. A imposição nunca vai ser a solução para uma sociedade querer colocar a religião X, Y, Z como maioria, como unânime. Tivemos isso historicamente com o período das cruzadas, a própria Inquisição que ocorreu. Então, essa ideia de impor a religião por ser a maioria, isso não pega. Isso a história já mostra que não pega, né? Porque a maioria não é um todo da sociedade. Um todo da sociedade é ela em suas várias unidades que compõem o grupo social. Então esse é um papel que a religião tem de mostrar a identidade de cada povo. Então, como o Brasil, nosso país, ele é um país predominantemente cristão, né? Nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado de não cair nessa questão de imposição da nossa fé, da nossa doutrina às pessoas, que isso acaba gerar um erro terrível e passível de crime, inclusive, né? Sim. Eu gosto muito, partindo já porque Jesus falou, Beto, eu não posso deixar de falar de Jesus Cristo, e a Bíblia fala nem por força, nem por violência, né? E Jesus não força ninguém. E o Estado, eu acredito que, embora a nossa democracia ela é nova ainda, é um adolescente, há pouco tempo era criança, mas a adolescente, eu vivi o último presidente militar, que foi o general Figueiredo. Eu vivi isso, eu presenciei isso, foi na década de 70, e vi também, quando eu tinha 18 anos, o finado Ulisses Guimarães pegando a nossa carta maior e levantando lá no Congresso, né, sobre a proteção de Deus, é o preâmbulo que eu vou falar daqui a pouco, sobre a proteção de Deus, nós constituímos, promulgamos aqui a Constituição. Sobre a proteção de Deus? Espera aí, você está tomando um lado? E os gnósticos e os ateus? Então você deixou de ser um Estado laico? Como é que fica agora? Inclusive, esse preâmbulo da Constituição, ela foi objeto de ADIM,
O que é a DIN? Ação direta de inconstitucionalidade. Quando você cria uma lei, essa lei ela tem que passar pelo crivo do STF para verificar se ela é constitucional ou não, se ela fere a Constituição ou não. Se ela não fere, ela é inserida no ordenamento jurídico. Se ela não fere, ela é objeto de ação chamada ação direta de inconstitucionalidade. Aí entraram, alguns partidos aí entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o preâmbulo é inconstitucional, porque o Estado está deixando de ser laico e está pendendo para um lado. Porque como é que ficam os agnósticos e os ateus, que não acreditam em Deus? Você entendeu? E aí o STF rejeitou essa ação direta de constitucionalidade, porque fala que o preâmbulo não tem força coerciva. Ela não tem, não é lei. E simplesmente é um preâmbulo, dando início. E aí foi rejeitada a questão da ação direta de inconstitucionalidade. E assim, a gente avançando nesse assunto, que é bem complexo e bem difícil, pelo menos para mim, a gente começa a perceber aí, inclusive na fala de vocês, que de alguma maneira o Estado tem poder sobre a religião. Sim, sim. Por mais que a gente fala de uma tal de liberdade religiosa, mas a gente precisa entender muito bem o cenário do país, porque a liberdade religiosa está baseada inclusive na cultura, que é o que você disse, né, Robson? A cultura meio que determina. Nós somos o país, na maioria, como cristãos. Então temos uma tendência natural em qualquer lugar de achar que a liberdade religiosa está voltada aos cristãos. Então eu tenho que proteger os cristãos dessa liberdade, mas aquele cara que, ou agnóstico, ou inclusive é satanista, que tem outros tipos de crença e formas de escolher a tua liberdade religiosa, são de alguma maneira sacrificados, né? São excluídos, são colocados de lado nisso. E aí vem um problema gigante, né? Porque nessa briga de religiões ou de formas de acreditar e seguir, elas se degradeiam, elas brigam entre si, as religiões, né? Porque defende coisas diferentes. E aí o Estado, que é laico e está acima de tudo isso, tem que intervir dentro desse processo. Como isso acontece? Mas é interessante, por isso que o Estado tem que ser laico. O Estado tem que ser laico. Por quê? Se ele tomasse algum partido, a briga ia ser maior ainda. Porque o Estado tomou o meu partido, a minha religião, então a minha é melhor que a sua. Então você baixa a tua bola aí, porque a minha religião é protegida pelo Estado, a sua não. Por isso que o Estado é totalmente laico. Se você ver no artigo 5º, inciso 6º até o inciso 8º, fala da liberdade que o cidadão tem de culto, de credo, e o Estado não pode embaraçar nenhum culto. E se você for ainda no artigo 19, fala que o Estado não pode se associar a nenhuma religião e nem ter nenhum servidor público com dependente de alguma religião. E mais ainda, para ratificar a liberdade existente em nosso país, o artigo 150 da Constituição, inciso 1º, fala o seguinte: os tributos. A religião paga tributo? Acho que é tributo, não paga, não né? paga. Mas ela tem que justificar, não é... Demonstrar, isso, mas ela é isenta. Tem que ser transparente, mas isenta. Né? Ela é isenta de tributos. Por que ela... Já pensou se o Estado tivesse que cobrar? De uma certa forma, ia ficar um pouco dependente do Estado com determinada religião cobrar. Então, os nossos legisladores constituintes, eles foram muito incisivos na liberdade religiosa. Está bem pacificado. Embora nós estamos caminhando, e isso vai ser ao longo da conversa, a gente vai chegar lá, as grandes pautas progressistas aí, nós temos uma liberdade religiosa no nosso país. Porque esses artigos que eu falei para você garante, para fechar ainda, o artigo 150, que fala que a religião ela é isenta de tributos, ela não pode pagar. Tudo bem, aquilo que você falou, tem que demonstrar tudo isso daí, mas ela é isenta. Porque se o Estado fosse cobrar, ia criar um certo vínculo ali. Então, para pacificar de uma forma por todas, não se cobra. Então, é para dizer que o Estado não tem nada a ver, você tem todo o direito de adorar, inclusive público, a quem você quiser, ou de não adorar. Ou de não adorar, um dos dois, né? E é interessante, assim, eu vi, não sei se vocês assistiram, mas já faz um tempo já. Eu assisti uma palestra do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, ex-presidente, que fala sobre liberdade religiosa, né? E ele começa com vários argumentos defendendo a religião, inicialmente, né? Você começa a ver. E ele começa entrando nesse dilema, um discurso muito inteligente, muito... Ele é bom também. É uma pessoa assim que tem uma narrativa muito poderosa, né? E fez total sentido para mim. Um dos exemplos que ele usa, que eu achei assim fantástico, e não tinha pensado nisso, ele usa Abraão como um exemplo, né? De avaliação do Estado. Ele inclusive comenta assim:
Se por acaso hoje qualquer um de nós estivéssemos passando e enxergássemos, lógico que eu estou parafraseando, Claro, claro. e visse um homem, um velho, sacrificando, tentando sacrificar uma criança, quem não interviria? Quem de qualquer um de nós não interviria no processo, dizendo, chamando a polícia ou fazendo qualquer outra intervenção, mas porque não viu o que Abraão viu. A gente não viu. Por isso que o Estado ele tem que se comportar de forma independente. Independente. É isso interessante, porque Abraão teve a conversa com Deus, eu não tive. Ele tinha as razões de fazer aquilo, mas hoje na sociedade, inclusive, o Código Penal fala, você pode ir lá e agir em legítima defesa. O Código Penal tem umas excludentes ilicitudes. Uma delas é a legítima defesa, exercício regular do direito, exercício da profissão, por exemplo, policial, enfim. Mas você pode, porque a legítima defesa não é só de si, mas de outrem. Então você poderia intervir. No caso de Abraão, como é que seria hoje? Eu posso citar, mais tarde a gente vai citar aí, 3 exemplos. Pode. 3 exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: Paulo, que passou a ser cidadão romano, né? Naquele tempo foi a queda de Roma foi justamente isso, porque antigamente Roma, para você ser cidadão romano, você tinha que comprovar documentalmente que você tinha até 10 gerações sepultadas em solo romano. Senão você não poderia ter cidadania romana, né? Uma das coisas que Roma começou a cair, tem outras coisas aí, que inclusive coincidem com as pautas progressistas hoje, é que Roma começou a cair porque começou a vender cidadania, né? E Paulo era cidadão romano, ele falou o seguinte: toda autoridade é constituída por Deus. Se você quer temer a autoridade, obedeça às autoridades, né? Nós temos que submeter às autoridades. Ponto. Segundo, outro caso que aconteceu foi Pedro. Pouco tempo depois ele foi preso, teve aquela libertação maravilhosa, fantástica, e Pedro saiu e depois continuou pregando lá. Aí o chefe do Sinédrio falou: pega esses caras e traz aqui. Só que não algema, porque o povo já está meio oriçado, vocês algemar ele. Trouxeram o Pedro. Ele falou: escuta, eu já não ordenei que vocês parassem de falar desse defunto que ressuscitou, porque está atribuindo culpa à morte dele sobre nós? Né? E o que Pedro falou? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E outro choque. Quando a Grécia caiu, através dos medos e os persas assumiram o reino, subiu no trono Dario, o Medo, que era muito amigo de Daniel, né? E Daniel já estava velho, né? E aí o Dario ele nomeou seus sápatras para organizar o reino. Dentre eles estava Daniel, só que os sápatras falaram: espera aí, um semita aqui? Espera aí, não. E começaram a criar um decreto. Ao criar esse decreto, a gente sabe que decreto foi esse. Aquele que orar, que não seja ao nosso rei, é pena capital. E ele foi condenado à morte. Você entendeu? E ele persistiu. Então vai chegar um momento, mas que nós vamos nos defrontar com isso. Talvez é isso que é legal a gente entrar agora. Tá. A gente está vendo, inclusive, que alguns cenários estão demonstrando, é só uma percepção, que não é minha só, mas de vários comentaristas. Sem dúvida. Na verdade, que de alguma forma, de alguns trabalhos estão sendo executados para o dedo da religião, do dedo do Estado, de alguma maneira, entrar dentro da religião de uma maneira mais forte, exatamente. Determinando, inclusive, algumas regras e algumas determinações ali que invadem, de alguma maneira, a liberdade religiosa. Como que a gente vai lidar com isso? Porque quando a gente olha para a liberdade religiosa, a própria palavra em si está dizendo que passa a não ter mais, se tem alguém ditando quais são as regras que devemos seguir, não é? Eu vou falar uma coisa para você: em casa quem manda é minha mulher. E já tá bom. Agora o Estado mandando em mim... Aí não dá, né? Não dá. Eu não sou aquele cara, um anarcocapitalista, mas eu vou falar uma coisa para você. Para mim é a intervenção mínima do Estado na vida do cidadão. Mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Você entendeu? Principalmente no atual governo, longe de aqui causar polêmica, mas assim, eu tô com 54 anos, né? Peguei o final da intervenção militar. O primeiro presidente civil foi deposto através do impeachment, que foi Fernando Collor, em 1990. Eu nunca vi de lá para cá, Beto, a liberdade de expressão ser tolhida.
Parlamentar, ele não pode ser preso porque ele fala. O que é parlamentar? Vem de parlar, falar. Não pode ser preso porque ele falou no exercício da sua profissão. Eles estão calando. Isso, aqui a liberdade de expressão, um dos outros bens mais preciosos, porque nós elegemos alguém para falar por nós. Se o judiciário, eu já vou direto no assunto, o judiciário, ele interrompe, tolhe esse direito do parlamentar que me representa, que eu votei, de falar, então nós estamos numa ditadura, uma democracia disfarçada aí de ditadura. Então, é muito tênue isso aí. E eu temo, e agora é uma preocupação, é uma opinião desse que vos fala, que nós estamos chegando num momento que eu nunca esperei que ia chegar. Quer dizer, esperava porque a gente já conhece as profecias bíblicas, mas o nosso país ele está chegando à beira de um ponto que você tocou muito bem. É muito tênue isso aí. Vai chegar um momento que a nossa liberdade religiosa ela vai ser tolhida e está perto de chegar esse tempo aí. Mas eu estou abismado como isso está acontecendo. Nós estamos sendo contemporâneos dessa situação. Você entendeu? Que eu nem imaginava que isso ia acontecer. Uma tentativa de censura. Eu não imaginava. Né? Perfeito, Beto. Eu não imaginava que ia acontecer na nossa época, né? Uma tentativa de censura, né? Censura, exatamente. Censura e, nesse caso, imposição. Imposição. Porque algumas coisas que está começando a se desenhar são imposições sobre as religiões, né? De como a religião deve seguir para A ou para B, ou lidar com o assunto A ou assunto B. Temos vários, não vou entrar nos assuntos, mas temos muitos assuntos polêmicos que religiões enxergam diferente. E aí começa o Estado então a dizer como as religiões de alguma maneira precisa abordar esses assuntos e tratar. Isso invade. O Brasil ele tem uma coisa característica que é diferente de qualquer outro país. Você não vê um país tão continental e tão multipluralista religioso como o Brasil. Sim. Você não vê, né? Então, essa riqueza toda cultural que temos hoje em si, se deve todo a esse contexto de migratório que teve no passado, em grande parte disso aos povos africanos, os países de Angola, Moçambique, Cabo Verde, essa migração que começou lá, acho que primeira metade do século XVI, onde veio as primeiras migrações dos escravos negros para o Brasil. Então, isso começou a galgar pedra por pedra esse tão abrangente, vasto oceano das religiões que temos hoje. Eu creio que uma tentativa como essa que você citou, talvez de censurar ou impor de alguma forma, talvez não vá minar ou ceifar essa questão da religião, mas possa vir gerar outras a partir disso. Né? Porque elas têm essa flexibilidade, uma certa resiliência em frente à diversidade que surge na sociedade. Né? Então, de alguma forma, os povos acabam usando o sincretismo como forma de continuar com suas práticas, com seus cultos, com seus rituais, sem que ninguém saiba. É verdade. De alguma maneira isso vai acontecer. Né? Na verdade, assim, a gente, olhando para o passado, bem lá atrás, a gente olha que a gente era teocentristas, né? E hoje a gente mudou esse comportamento, por isso que, inclusive, o Estado é maior do que a religião, entre aspas, porque a gente deixou de um regime para ir para um outro regime. Você acha que a gente volta para o primeiro regime de novo, onde Deus é o centro de todas as coisas? Eu acho que não, porque é o seguinte: o pós-modernismo matou Deus. Materialismo hoje ele matou Deus. Muitos interpretam Nietzsche de forma errada. Quando ele fala que Deus morreu, não foi que ele está criticando Deus, que ele é ateísta, assim, mas foi a própria sociedade, em busca do materialismo, da pós-modernidade, matou Deus. É o seguinte: o Ocidente, assim como Roma caiu, o Ocidente está caindo. O Ocidente ele é muito forte porque ele foi três fundamentos do Ocidente. Primeiro, filosofia grega, religião judaico-cristã e o direito romano. O Ocidente foi construído em cima desses fundamentos. Por isso que está firme, só que está ruindo. Né? Como você fala nesses três pilares aí que sustentam o Ocidente, você vai falar de família, você vai falar de valores, você vai falar de moral, de bons costumes, que isso fez a sociedade ser forte. Né? E aí você vê as pautas progressistas se avolumando cada vez mais, tendo vozes, né?
E aí eu não vou entrar na questão do direito do cidadão. Direito, todo cidadão você tem, todo o seu direito, até garantido. O Código Civil está aí, a Constituição está aí para garantir isso aí. Só que eles estão extrapolando seus limites, querendo privilégios e querendo ruir, como foi o próprio Gramsci. O Gramsci foi um filósofo italiano, que ele foi preso, ele escreveu as cartas ali no cárcere, e uma das coisas que ele quer fazer é o que nós chamamos de marxismo cultural. Na pirâmide do marxismo cultural, isso para derrubar o Ocidente, Marx falava o quê? Para derrubar essa classe que está no topo, nós temos que ter a briga entre o proletariado e a burguesia ali, para derrubar. E aí é luta armada, confronto armado. Era o sonho de Marx. Gramsci, em 1920, pouco ele falava, não, vamos inverter a pirâmide. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, de maneira bem superficial, bem leve. Nós vamos entrar no meio da cultura, da educação, e a gente vai minando, porque a gente vai colher isso lá na frente, né? A gente inverte, a gente vai destruir a família, a gente vai destruir a moral, os bons costumes. Fazendo isso, a gente acaba com esse pessoal lá de cima lá. Então ele inverteu, não vamos fazer briga armada, vamos começar por aqui. E ele quer destruir nesses 3 pilares, o Ocidente cai. E a ditadura é 2 palitos, o Beto. Eu penso que quando você está no poder, você sofre constantemente a tentação, o ímpeto de querer tomar conta da coisa. Então, eu temo, no atual governo, né, como um dos seus membros falando, poder não se ganha, poder se toma. Né? Então, esse é o grande perigo. E se o poder dessas pautas que estão aí tomar realmente o poder, essa liberdade religiosa ela vai acabar. Essa é a opinião de quem vos fala aqui. Faz total sentido isso, né? E a liberdade religiosa também, ela nos garante um monte de coisa, né? Que hoje em dia a liberdade religiosa faz a gente mudar, inclusive, de mentalidade, né? Sair de uma coisa, escolher outra. Depois de um tempo a gente entende que aquilo não é o melhor caminho e se acha no outro caminho, né? E aí a gente começa a perceber que isso também tem uma certa positividade de entendimento e mudança de comportamento baseado nesse nova forma, nesse novo olhar, nessa forma de enxergar. Aconteceu um pouquinho disso contigo, né? Isso praticamente é a minha história, porque eu fui criado num ambiente familiar católico. Minha mãe é católica, as minhas tias, minha mãe ia sempre às missas aos domingos, né? Então fui criado nessa moldura católica. Aí eu não era batizado, me batizei tardiamente, eu me batizei aos 13 anos. Só que antes, para me batizar, eu tive que seguir todos os ritos católicos. Eu tive que fazer catequese, fiz 2 anos de catequese aos sábados lá, e a igreja aos domingos. Depois da catequese eu fiz mais uns 2 anos de catequese para fazer de crisma, que fala, né? Porque a crisma é a confirmação do batismo, que é um sacramento católico que tem. Então fiz crisma também, e aí eu fui católico até na minha parte de adolescência, até meus 15, 16 anos. Depois eu me afastei da igreja, fiquei um bom tempo sem frequentar igreja nenhuma. E só que, talvez em virtude dessa liberdade que temos em nosso país, né, eu estava fazendo minhas leituras, ia procurar coisas que pudessem me suprir espiritualmente, né, moralmente também. E é onde eu conheci a doutrina kardecista, a espírita. E eu comecei a me aprofundar na doutrina, né? Comecei a ler livros da doutrina. Aí, anos mais tarde, comecei a frequentar um centro espírita, kardecista. E onde teve uma mudança de concepção completamente, né? Do católico. E eu me mantive como espírita por 17 anos da minha vida. Né? Então, fui mais espírita do que católico, né? Então, pode-se dizer. E depois, já na fase adulta já, né, mudei minha concepção também religiosa de novo, né, para uma revelação, uma verdade maior que eu encontrei em Cristo mesmo, né, e através da Bíblia, né, e a Bíblia nunca, embora sempre tive contato com a Bíblia desde a época quando eu era católico, mas a Bíblia nunca me pareceu tão clara, me veio tão nitidamente a verdade dela, me pareceu assim tão nua e crua como apareceu de um tempo para cá, quando eu me tornei adventista. Vamos só explorar um pouquinho os detalhes. Legal, né? a verdade apareceu, né? Legal.
A gente explorou porque você era católico. Por quantos anos? Acho que uns 15, 16 anos. E você era católico firme, assim, de seguir. Ia Você aos domingos, participou todos os... ia na missa, fazia catequese. Até praticante, tinha, né? meu desejo quando eu era católico era ser catequista. Eu queria muito Nossa. ser catequista. Legal. Porque eu tinha inspiração do catequista que dava o ensino pra gente. Então, eu falava, nossa, eu queria ser catequista. Era orgulho da também. mãe, hein? É. Orgulho da mãe. E assim, o que fez você buscar uma religião como a religião espírita, por exemplo? Olha, desde criança eu sempre tive uma inclinação para uma coisa mais, essa coisa mística, coisa espiritual. O meu pai é falecido, ele faleceu quando eu tinha 4 anos. Mas eu tenho algumas memórias da época que ele estava vivo ainda comigo, né? E algumas poucas memórias que eu tenho, ele era da religião de matriz africana, eu acho que ele era da Umbanda não, Candomblé, e ele tinha em casa uma casinha de pedra que ele fez, uma casinha onde ele colocava os santos dele lá. Tinha vários santos que são Exus, representações de santos das divindades lá do Candomblé, né? E ele fazia sempre, em determinado dia e horário, ele ia para aquela casinha para fazer as orações dele, as rezas dele. E naquela casinha tinha velas. Eu lembro que meu pai usava muito velas pretas, velas vermelhas, e ele me levava junto para orar com ele lá. Então ele ia lá à noite, eu lembro que era sempre à noite, mas não sei que hora era, mas era à noite, e ele me levava, aí nós ficávamos de joelhos, a casinha ficava na frente da nossa casa, que é um quintal grande, né? E ficava no meio do muro, para ninguém da rua ver, né? Ficava no meio do muro a casinha de pedra. E aí ele me levava lá, nós fazíamos a oração. Eu, como era criança, não entendia nada, tinha apenas 3, 4 anos de idade, eu só imitava ele. Ele se ajoelhava, junto, ele fazia aquela mãozinha assim e eu ficava do lado ali, né? Era ali seguindo, né? Seguindo. E eu achava legal porque estava tudo escuro assim, eu só olhava para aquela lâmpada, a vela que iluminava tudo e a casinha toda iluminada por dentro com os santinhos dele, né? Que era tudo Exu, Pombagira, todas aquelas coisas lá. E eu ficava assim pasmo, gostando, porque estava tudo claro ali, né? Então, ficava sem entender nada, né? E aí eu tive essa questão, né? Gravado na mente. Talvez isso também me contribuído, porque na minha memória, né? Pudesse me levar ao que me levou, né? Buscar esse caminho espiritual lá na frente, né? Mas enfim, eu sempre tive uma inclinação, eu sempre questionei isso, muito de questionar coisas, tanto que me afastei do catolicismo por questionar conceitos, dogmas, que a igreja tinha isso de cunho tradicional, muita gente aceitava, eu olhava, depois que eu terminei meu batismo, minha crisma, eu ia à igreja aos domingos e via que a maioria do pessoal era gente mais velhas que estavam na igreja, que estava costumeiramente todos os domingos indo na missa, mas ninguém questionava. Aí olhava, vinha a questão dos santos, tinha toda a cerimônia, o dia da santa ficava lá na frente no altar, aí fazia aquela idolatria toda, tinha gente que queria tocar na santa, e aí eu me questionava, já naquela idade, já adolescente, poxa, a santa está ali, mas se vir um vento mais forte pela janela e derrubar a santa ali do altar, e ela se quebrar toda no chão, vai acabar a cerimônia? Então as coisas eu ficava questionando isso. Comecei a gerar dúvidas, entendeu? Aí isso me foi aos poucos me deixando perder o interesse pela igreja. Aí eu não ia mais, minha mãe fala, filho, vai para a igreja, vai para a missa, precisa ir na missa, menino, você não pode ficar sem ir na missa, aquela coisa de mãe tradicional, né? Menino, se não for na missa, tá desandando, tá tudo errado, né? E eu não ia. Aí eu abri mão de vez mesmo, eu não fui mais, não achei mais interessante a igreja católica para mim, já como adolescente não supriu, não respondeu os meus questionamentos, já na minha adolescência, então não teve como. Aí nesse momento eu estava procurando uma coisa que pudesse me nutrir espiritualmente, né, pudesse me trazer uma verdade, uma resposta, né, a muitas objeções. E aí, durante a minha vida, a minha primeira perda familiar foi do meu pai, eu tive algumas perdas da família, pessoas que eu convivi, que eu conheci. Então, quando você tem perdas familiares de pessoas próximas a você e você ainda é criança, você acaba levando a esse lado de questionar do porquê da morte. Por que isso aconteceu? Com alguém que era boa, com alguém que você amava, com alguém que era da família. Então, teria que ter um porquê em torno disso, né?
E então eu questionava isso, eu não conseguia resposta no catolicismo. Então eu consegui ter alguns esclarecimentos pela doutrina espírita, né? E eu li muito, um livro muito que me ajudou muito nessa época aí, que eu era como se fosse meu livro de cabeceira, era o Livro dos Espíritos, um livro de Allan Kardec. É como uma Bíblia. É uma Bíblia do Espiritismo, né? Sem ter querer te interromper, olha que legal, Robson. Você o testemunho é maravilhoso, Beto. Eu gosto de ver essas histórias, porque na cadeia de seus eventos, que você chegou até hoje, que vai fazer 1 ano que você se batizou, mostra que Deus ele não quer que você seja passivo. Deus ele quer que você questione ele. Questione o porquê. Você chegou até onde chegou porque você não ficou passivo, você questionou. Verdade. Deus fala isso. Vinde, arrazoamos, vamos conversar. Espera, qual é a sua demanda? Qual a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Agora, Deus não quer ver um cristão parado, quieto, estático, não. Ele aceitando não quer. Tudo, né? Sem nem entender. O Kevin, eu tenho certeza, Beto, não precisa falar, te enche de pergunta. Mas por quê, pai? Tem hora que você fala, não aguento mais. Mas é bom. Tem hora que eu não tenho nem resposta. Nem resposta. E aí a mesma coisa, Robson. A sua experiência é maravilhosa. Por quê? Você questionou. E questionou Deus. Porque o ser humano está sempre em busca do transcendente. Sim. Né? Sempre busca. E essas suas questões, às vezes você não questionou diretamente Deus, mas no seu íntimo você estava questionando. Por que isso? E Deus te deu a resposta. Parabéns, desculpa de interromper, mas eu poderia deixar escapar. Como eu tô ficando velho, eu poderia esquecer de fazer esse adendo aqui. Né? Mas acaba sendo realmente uma coisa que a liberdade religiosa do país, né? Nos garante isso, permite, né? Se a gente não está satisfeito com uma religião, a gente vai para outra, vai pulando uma para outra, até se você sentir a vontade de se encontrar na verdade absoluta que você está, né? Então, eu acho que eu sou exemplo dessa questão. E aí, no Espiritismo, eu passei a frequentar, ser assíduo da doutrina, né, que me deu um certo amadurecimento espiritual, porque eu precisava na época, um amadurecimento ético mesmo, né, me viu ver até coisas erradas que eu não via como errado, me teve alguns esclarecimentos. Só que aí que tá, depois que você já tá na questão da doutrina, né, você já pega um certo conhecimento, você questionar também a própria doutrina. Você questiona até Deus, você não vai questionar a doutrina. E você que está fazendo filosofia, você vai questionar muito, viu? Obviamente eu vou questionar, né? E aí eu questionava muita coisa, a questão da comunicação com os espíritos, né? Eu comecei a questionar. No centro espíritas, em várias casas espíritas, como chamam, né? Casas espíritas, se você vai fazer um estudo com eles, você quando chega nesse local, você passa por uma salinha que é de descarrego, onde tem alguém que você vai sentar na salinha, vai falar, pense em Jesus Cristo. Você vai pensar, você vai fechar os olhos, solta os braços assim, e a pessoa vai te dar um passe assim com as mãos para você descarregar energia, para depois você ir para a salinha para ir para outra salinha, né? Para você ouvir a proleção lá da palavra, né? Aí eu questionava até isso na questão da doutrina, que eles falam que é você tirar os maus, a energia negativa, tirar o encosto, os maus espíritos. Aí eu questionei o seguinte: quando a moça vai fazer o passe, eles falam a frase, pense em Jesus Cristo. Aí eu questionei, o que está funcionando ali para mim, que está tirando aquela energia pesada do meu corpo? Né, segundo eles, espíritos negativos, esses obsessores, né, como falam na doutrina. É o fato da pessoa que está fazendo o passe em mim, ou é o fato que eu pensei em Jesus Cristo? Jesus Cristo que me tirou da energia ruim. Então, esses outros questionamentos também começou a surgir na doutrina espírita, né? E durante eu estava na doutrina espírita, assim, eu praticamente assim, não cheguei a ter um contato direto com médios que fazem psicografia, essas coisas, eu não participei disso, né? Quando teve a pandemia, várias igrejas, inclusive os centros espíritas também não funcionavam, né? Aí teve aquela questão das reuniões online. E aí eu com meu esposo sentindo falta de irmos para uma religião, né? Para poder exercermos. Não tinha igreja e próximo da nossa casa tinha um centro de Umbanda. Que minha esposa, do qual era Umbanda, só que não estava frequentando desde que veio morar comigo aqui na minha cidade de Poá, que ela era de São Paulo. E quando ela veio para cá, papai não frequentava a igreja, o terreiro de Umbanda, né?
E aí nós queríamos procurar um centro de Umbanda para que ela pudesse exercer a religião dela. E nós achamos que um terreiro que fica a 2 quadras de onde nós moramos, no nosso mesmo bairro. Nós fomos lá. E nesse terreiro, lá eu pude também desenvolvendo a questão de espiritualidade. Tinha aos sábados a roda, né, que tem lá o da Umbanda, e na sexta-feira é o dia de mesa branca, que é a parte espírita da Umbanda, né, que vem só os médios que vêm para fazer a parte mais de assistência às pessoas, né, fazer onde acontecem as cirurgias espirituais. E aí nessas de sexta-feira onde eu comecei a trabalhar, desenvolver mais ostensivamente a minha espiritualidade. E lá eu descobri que eu tinha uma espiritualidade, né, pelos trabalhos que a mãe havia identificado, eu tinha uma mediunidade rara, que era uma mediunidade de cura. Eu conseguiria trabalhar isso lá. E eu comecei a participar com ela, com a própria mãe de santo da casa, das mesas brancas lá, das sessões de cirurgias espirituais. Então eu era assistente dela. Ela vinha pessoas com um determinado problema, enfermidade. A gente fazia cirurgia espiritual e eu estava ali auxiliando, ali, dando um aporte energético ali para ela, auxiliando nas cirurgias. Né? E isso fazendo algo que eu não consegui desenvolver no espiritismo kardecista. E lá eu estava desenvolvendo isso. Né? Que era uma coisa que me surpreendeu, que eu não imaginei que eu ia trabalhar isso lá. E aí eu comecei a desenvolver isso por um período lá. Não foi coisa de poucos meses apenas, que logo eu também me afastei de lá, porque havia uma coisa que eu percebi, que havia uma questão de manipulação, né? A mãe de santo tinha uma coisa de manipular, então isso também nos fez a gente sair do terreiro dela, né? E aí logo em seguida a isso, eu queria assim, não, amor, eu falei com minha esposa, vamos para uma igreja evangélica, vamos ver como é que é. Radicalmente. Vamos para uma igreja evangélica, porque desde quando eu era católico, quando eu me afastei, nesse momento que eu me afastei do catolicismo, eu até me achava um pouco ateu também, que eu questionava muito a existência de Deus, né? Aí eu falei assim, amor, vamos para uma igreja evangélica. Eu sempre fui crítico ferrenho de evangélico. Nunca gostei de evangélicos. Por causa que onde eu moro, frequentemente aparecem os evangélicos lá no portão. Os crentes são muito chatos, né? O crente é muito chato. No final de semana lá, você tá em casa de manhã, você acordou, nem tomou café ainda, tá as senhoras lá batendo palma no portão com a Bíblia lá para falar. 8 horas da manhã. E geralmente era os irmãos da Assembleia ou eram os Testemunhos de Jeová que fazem esses tipos de trabalho, né? Aí eu lembro que até uma das vezes, quando um pouco antes de eu me converter, né, como virar cristão evangélico, tinha umas senhoras foram lá em casa lá, aí eu não queria atender, eu estava no quintal, aí elas apareceram, aí a minha mãe estava no quintal, né, aí eu falei assim, mãe, não vai não, são as senhoras, são as evangélicas lá, que vêm falar de Bíblia, vai não. Aí a minha mãe falou, eu lá menina, eu vou lá. Aí a minha mãe foi se dirigindo a elas, aí uma senhora ficou olhando para mim assim, aí eu peguei e apontei a língua pra ela, assim. Quando ela saiu. Você tinha quantos anos? Isso é recente, agora, tipo, há uns 2 anos e meio atrás. Né? Porque eu sempre fui. Nunca gostei. Crítico, né? E aí, enfim, aí nós fomos procurar. Eu falei, amor, vamos procurar uma igreja evangélica. E nós fomos. Aí nós fomos olha que coisa como Deus age. Aí foi, pra vocês verem, que eu comecei a sentir que o Espírito Santo começou a agir mais na minha vida como nunca. Quando eu falei isso com minha esposa, estávamos a fim de procurar essa igreja. Mas olha só, pra você entender como Deus galga um caminho que a gente não entende, você vai entender depois. Eu vou falar umas coisas aqui que vocês vão entender o contexto só no final. Só no final. Eu sou filho único de pai e mãe, normal. Só que o meu pai teve outros filhos aí pelo mundo. Eu sei que eu sou o caçula disso daí. Teve 7 filhos, com 3 mulheres ao todo. Contigo 7. Comigo 7. 2 mulheres antes da minha mãe. Eu sou o caçula nesses daí, né? De pai e mãe eu sou filho único, mas por parte de pai eu tenho mais 6. Isso, né? Eu sempre fui criado como filho único, mas e estão espalhados aqui entre Suzano e Mogi. Então nem tá muito longe, né? Dá perto. Aí eles
ele foi criado como filho único. E eu tive um irmão, que é o segundo, né, na hierarquia, né? Como posso dizer? Na genealogia, né? Como se fosse o tempo eu sou de caçula Abraão, que vem acima do caçula, né? Entendi. É que eu fui apegar, eu cheguei a ter mais apego a ele, porque ele frequentou a minha casa lá, a casa do nosso pai, antes do meu pai morrer, por pouco tempo. Tipo, ele pegava as férias na escola, ele passava uma temporada de férias lá em Itavaí e ficava brincando. Na época eu tinha 3, 4 anos, ele tinha 11, 12 anos. Então a gente brincava. Então foi por isso que eu tinha apego. Só que aí, quando meu pai morreu nessa época, ele nunca mais apareceu. Então eu não tive mais contato com ele. Se passou 30 anos. 30 anos. E aí, do nada, apareceu uma mensagem no meu Facebook. Falou assim, ó. Oi, você, por acaso, é o Robson que mora na rua tal, 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 número tal, tal, tal. Seu pai se chamava tal, tal, tal. Eu falei, oxi, como pode? Aí eu falei, amor, olha essa pessoa aqui que tá mandando aqui uma mensagem aqui pra mim. Aí eu falei assim, o nome dele e tal. Aí não me veio à mente, porque o nome dele é diferente do que eu falava, né? Tava Antônio, Carlos, não sei o quê. E o apelido dele, acho que eu sempre chamei ele, guardei o nome dele de Carlinhos, né? Que eu chamava ele de Carlinhos. Aí tava Antônio, Carlos, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu falei assim, aí eu olhei a foto dele, eu falei assim, amor, isso aqui é meu irmão. Aí eu falei, como assim, seu irmão? É meu irmão, o Carlinhos. Meu irmão, quando eu era criança, eu brincava com ele. Aí ele mandou os áudios, aí falou assim, eu sou seu irmão. Eu sou seu irmão, sou filho do seu meu pai chamava ele Morte, sou filho do seu Hermógenes, tal. Aí eu falei assim, pô, cara, tô lembrando de você, há quanto tempo? Exatamente 30 anos atrás. Nossa. Né? Aí começamos a conversar, e aí ele me convidou para ir no aniversário dele, que ia ter. Depois tempo, a gente passou alguns meses conversando, esse primeiro encontro, esse primeiro bate-papo pelo Facebook, passou-se alguns meses, né? Coisa de uns 3, 4 meses. Ele me fez um convite no aniversário dele. E nós fomos no aniversário. Desculpe, antes desse dia do convite no aniversário, tivemos um encontro em Poá, perto ali do centro aqui no centro, perto da estação. Fomos numa lanchonete conversar pessoalmente para ver, né? 30 anos depois, né, já tudo marmanjo, né? Eu com família, mostrei minha esposa, minha filha para ele, conversamos, aí ele fez esse convite para irmos até a casa dele no aniversário. E fui no aniversário dele, né, com minha esposa, minha filha. Chegando na casa dele, em Mogi das Cruzes, na hora que eu tô chegando, eu tava perdido lá no bairro. Eu nunca fui naquele local em Mogi das Cruzes, tava perdido. Aí eu chego lá, tá no portão dele um rapaz, assim, um rapaz estava lá, e eu falei assim, pô, amigão, aqui que mora o Carlinhos aqui? Eu falei assim, é aqui mesmo, aqui nessa casa. Ah, tá bom, deixa eu fazer a volta. Eu fiz a volta no carro, né, a rua era uma subida, fiz a volta, aí eu desci, ela falou, tudo bom? Eu sou amigo dele. Ah, você é amigo dele? Eu sou irmão dele. Ah, você é irmão? Não sabia não. Aí conversamos, né? Aí nós entramos, participamos do aniversário, aquele papo gostoso e tudo mais. Ele me apresentou a mãe dele, que eu não conhecia a mãe dele, né? E tem irmãs também, ele me apresentou as irmãs, me apresentou as filhas. Eu já tenho duas filhas, duas sobrinhas adolescentes, né? Também ele me apresentou, tudo mais. Foi aquela noite gostosa. E aí, esse cara que estava no portão era um amigo dele daqui de Poá, chama André, né? E ele foi lá, que é um amigo de escola, né? Que é o melhor amigo que ele tinha, né? Que ele morou aqui em Poá também. E como ele tinha esse melhor amigo, ele chamou ele para o aniversário. E no momento que ele chegou, eu cheguei logo em seguida. Conversamos, beleza. Aí, esse amigo dele, no final da festa, tava indo embora, eu falei assim, amigão, você tá indo embora? Onde você mora onde? Você mora em Poá. Ah, mora em Poá? Eu moro em Poá, entra no meu carro aqui que eu te dou a carona. Eu dei a carona pra ele, né? Aí ele me deu um convite, ele era evangélico, esse amigo dele. Assembleiano. E aí ele falou assim, sua igreja onde fica? Fica em Camão Viana. Camão Viana? Ah, tá. Então, beleza. Eu vou me dar um endereço, depois a gente vai lá com a minha esposa. Aí ele passou o endereço, eu fiz uma pesquisa no Facebook para ver a imagem e tudo mais. Eu vi a hora. Aí já deve ficar moviendo, acho que até sei onde fica, né? Deve ficar ali perto da estação de Calmão, né? Aí, então vamos lá. Aí nós fomos. E aí nós começamos a frequentar a Assembleia por uns 3 meses. Fomos na igreja deles, aqui em Camão Viana. Assembleia de Deus, não sei, não lembro qual que é o ministério que é.
mas acho que é a única assembleia que tem no seio ali de Calmon, né? E começamos a frequentar. Aí essa ponte, aí eu com minha esposa percebeu que essa ponte foi uma coisa do Espírito Santo. Porque foi necessário alguém cristão evangélico para fazer uma certa ponte para ligar a gente para esse mundo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo usou o Carlinhos justamente com esse intuito. Porque não tinha que ser outra pessoa. O cara era amigo do meu irmão, de Poá, sabe? E assembleando, aí nós frequentamos a igreja dele, acho que a finalidade do intuito de frequentar ali a igreja deles foi para moldar mais a nossa mentalidade, começar a moldar nossa mentalidade cristã. É o mundo evangélico, né? Exatamente, nos adentrar a esse mundo evangélico, que eu tanto criticava, até romper, né, com o meu olhar crítico sobre a religião evangélica. Né? E ali, de fato, rompeu, né? E ali, naquele mesmo instante, eu gostei, e a minha esposa gostou também. Logo em seguida também vem os questionamentos, como sempre. Que é normal. E que é normal. Só que aí, uma coisa que eu tinha lido na Bíblia, que eu já tive como uma verdade, questão dos dons de língua. E eu vi que naquela igreja se exercia muito a frequência essa questão do dom de língua. Você está ali no culto, ali, os irmãos do seu lado ali, do nada começa você não entende nada, né? E eu observando assim, é fenômeno do Espírito Santo, tá bom. E aí depois guardamos aquilo ali. Só que aí, amor, ó, a Bíblia fala isso e isso, ó, Atos tal, né, Coríntios tal, e não é assim. Isso ali não é Espírito Santo. E uma dos cultos também que nós estávamos lá presente, testemunhamos também o batismo, e que após esse batismo, a moça, após emergir das águas, completamente num estado de alteração emocional, que para mim, o pastor ali julgou como um fenômeno do Espírito Santo. Para mim foi um fenômeno da loucura personificada, porque não teve nada de Espírito Santo ali. A pessoa simplesmente ali ficou... Ali perdeu completamente o controle de si, emocionalmente. Aí começou um choro, do nada ali. E creio que isso não tem a ver com o fruto do Espírito Santo. E aí, esses questionamentos, todos esses fatos que a gente viu também, não deixou a gente tão seguro estando ali na igreja. Embora a gente percebeu que ali tinha pessoas sinceras, pessoas que, como o próprio André, nossa, uma pessoa gente boa demais, um cristão assim devoto, muito de coração mesmo. E ele se adaptou ali, e olha, louva a Deus por ele ter já um encontro com Jesus há muito mais tempo do que eu tive, né, no seio evangélico. E aí nós deixamos também de ir lá. E quando você encontra então esse outro lado do evangelho, que é a igreja adventista? Então, a igreja adventista eu conheci, eu já sabia onde estava e ao mesmo tempo não sabia, porque essa igreja central de Poá, eu não sabia exatamente que era adventista, porque eu passava ali, aquela rua é pequena, estreita, né? Eu passava ali às vezes, nunca parei para olhar ali, ó, o nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu olhava ali, é uma igreja como qualquer outra igreja evangélica, né? Eu morei na rua de trás ali, na Comendador José Réa, na rua de trás da igreja ali por 2 anos. Então eu passava ali diariamente e algumas vezes que eu saía passando ali para trabalhar ou voltando do trabalho mesmo, eu via os jovens lá dos aventureiros ali na calçada com aqueles uniformes, aqueles lenços lá, e eu, com o meu desconhecimento, eu achava que era o pessoal da Guarda Mirim, que em Poá tinha na década de 90 a Guarda Mirim, né? E eu era louco para entrar na Guarda Mirim quando era criança. Minha mãe nunca conseguiu me colocar, mas eu era louco para entrar. E eu achava que era, olha, o pessoal da Guarda Mirim aqui em Poá ainda tem isso, eu pensei que tinha acabado, né? E, enfim, eu achava que era isso, né? Só que, beleza. Aí, isso foi há anos atrás, né? Quando eu morava lá em Poá. Depois eu vim para minha outra residência. E quando eu estava aqui com o intuito de procurar a igreja adventista, foi quando eu encontrei, descobri o canal da Novo Tempo. Eu vi uma pregação, um programa do Gilson Brito, né, que é a Voz da Profecia, e eu passei a gostar do que ele estava passando ali, o sermão dele, foi o que me prendeu.
E aí foi naquele momento que eu estava ouvindo a voz da profecia, eu falei assim, só que no momento eu não sabia que era da adventista, porque eles não falam. Eles não ficam toda hora falando que eles são adventistas, né? Eu só descobri depois de um bom tempo, vendo até comercial pra ver se achava, né? E depois eu descobri que era adventista. Eu falei, amor, olha, a Novo Tempo é adventista. E aí eu falei, vamos procurar uma igreja adventista aqui em Poá, amor. Aí nós fomos procurar lá no Google. Aí quando fomos ver, ela falou, amor, tem essa foto aqui, ó, essa igreja aqui de Poá, Central de Poá, Adventista do Sétimo Dia. Aqui, você conhece? Eu falei assim, amor, essa igreja eu conheço, é minha familiar de algum lugar. Aí falei, poxa, amor, eu morei perto dessa igreja por 2 anos e não sabia que era adventista. Ela falou, então beleza, amor, já sei onde é, então nós vamos lá ver como é que é o culto dos adventistas. Aí nós fomos. Eu acho que não lembro se foi numa quarta-feira à noite ou se foi numa sexta-feira à noite. Nós fomos à igreja, aí nós chegamos, nos sentamos lá no banco do fundo. Eu lembro que quem veio até nós foi o Everson. O Emerson ele deu um livrinho pra gente, eu não lembro bem o nome mais, mas ele deu um livrinho de gratidão por nós termos estado ali, fazendo aquela visita. E a igreja, nos sentimos ali acolhidos na igreja. A palavra ali trazia um conforto, né, pra gente, né? E aí eu gostei, minha esposa gostou, aí começamos a frequentar. Aí logo em seguida o Emerson já nos convidou para fazer um estudo bíblico e fizemos o estudo bíblico. E se a gente fosse falar assim para você, qual foi o momento mais difícil assim entre essa mudança? Bem rapidamente você fala assim, ó, esse foi o ponto crucial assim que foi difícil pra gente, mas a gente conseguiu romper. Olha, o que é difícil é a gente assim, como tá no mundo, a gente acaba se habituando com práticas e hábitos que, por cair na rotina, costumeiramente a gente acaba levando como algo natural, algo normal. Mas aí depois você tem a iluminação de que você está cometendo uma coisa errada aos olhos de Deus, você fala assim, poxa, realmente é uma coisa que é errada, eu não sabia, né? E aí você acaba se policiando com coisas assim de hábitos que você já tinha há algum tempo, com gostos de músicas, comportamentos, vestimenta. O Emerson mesmo ele viu, ele deve se lembrar que quando eu estava fazendo o estudo bíblico com ele, eu ia aos cultos lá, na época eu usava o brinco ainda na orelha esquerda, eu tinha brinco, né, porque eu era roqueiro também. Então eu usava brinco e eu fui tirar o brinco já uma semana antes de me batizar. Então as coisas vão mudando, né? Os gostos vão mudando, aí você vai começar tendo, né, aquela questão da mordomia cristã, né? Que vem galgando assim com o tempo. Legal. E se você fosse falar assim, qual o teu ponto de encontro, ponto da virada? Olha, tem um momento específico assim que você consegue dizer pra gente que foi o teu ponto de encontro com Deus? Olha, quando eu comecei a fazer o estudo bíblico, parece que foi paulatinamente uma verdade foi surgindo. Foi feito um descobrimento novo. E as coisas foram vindo para mim tão claras, tanto para mim quanto para minha esposa, que não teve outra alternativa a não ser não cedermos à vontade do Espírito Santo. Não teve outra alternativa. Você percebeu que os seus olhos foi abrindo, sim, né? E cada vez mais que a gente estava estudando, cada vez mais a gente estava se aprofundando, a gente sentia mais vontade. Mais vontade. Você começa com uma coisa, aí às vezes eu estava em casa estudando assim a mesma Bíblia, fazendo umas leituras, aí eu fazia alguma coisa outra, aí eu tava, deixa eu pegar aqui, deixa eu começar de novo. Aí já começava querendo de novo, sabe? Parece que cada momento que eu ficava ocioso em casa, não tinha o que fazer, já pegava a Bíblia para querer fazer uma leitura, para descobrir uma coisa nova. E aí começou a pegar um hábito, né? Então foi assim, foi a revelação para mim foi dada paulatinamente aos poucos. Cada novo estudo. E até o momento que nós fomos para o tanque batismal, ali foi um rompimento com um passado enorme. Ali foi um renascimento de fato, né? Amém. Foi um renascimento. Amém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Você foi farto porque você estava com fome. Fome do conhecimento da palavra de Deus. É muito bonito, né? E essa é a liberdade religiosa, né? Então, para que serve a liberdade religiosa? Exatamente. É a pergunta do nosso tema. Para que
a liberdade religiosa? Como que a gente resume? Em virtude de um Estado laico, né, essa liberdade religiosa que temos, o que nós podemos representar? Que ela é a identidade do povo livre, que é hoje, é só identidade religiosa. Né? Você não pode lapidar ou engessar essa questão da religião, porque a religião em si ela é a liberdade de expressão do ser humano. E nós galgamos isso por instinto. O ser humano, desde quando se constituiu em sociedade, ele ânsia por esse querer buscar o divino, ânsia em querer buscar os fenômenos naturais. Até que a religião, a princípio, né, começou com questão mitológica. Porque é o Deus do trovão, é o Deus Sol, é o Deus da tempestade, o Deus sempre no fenômeno da natureza. Né? Sempre queria, né, representar, né, a divindade como um fenômeno da natureza. Então, a gente tem esse anseio natural, instintivo humano, porque é uma coisa natural que os ateus têm que engolir. E se nós temos essa ânsia e procura por Deus, é porque nós temos Ele perto da gente, nós galgamos isso, porque Ele é o Criador e nós somos criatura. Uma criatura, ela não vive sozinha, ela precisa de um Criador. É verdade. E é por isso que nós temos essa ânsia por Ele. Inclusive a palavra diz que, não lembro agora, em Romanos, que fala que eles, né, a Bíblia fala assim, eles se tornam indesculpáveis pela criação. E por que a natureza fala que existe um Criador. A natureza mostra todos os atributos da natureza, proclama que existe um Deus Criador. Né? E Deus criou a gente justamente com o intuito que Ele quer um relacionamento íntimo com o ser humano. Né? Ele quer que nos voltemos para Ele e buscamos Ele como Senhor, como Pai nosso. Ele quer esse relacionamento pessoal, mais do que qualquer outra coisa. É um pai que quer um relacionamento com o filho. Né? E quem criou a liberdade religiosa? O próprio Deus. Deus, ao permitir o ser humano escolher os seus próprios caminhos, inclusive o próprio Lúcifer, Satanás, exato. Ele deu essa liberdade religiosa criada lá, não é criado pelo Estado ou por qualquer outra coisa, né? E o mais interessante, Beto, foi bem interessante você ter falado isso, e o Deus, ele não é um Deus ditador, eu quero que você sirva só a mim. É claro, a Bíblia fala que Deus é um Deus ciumento, ele tem zelo pelo nome dele, só que tem o seguinte, ele não te impõe. Não te impõe. Tanto é que teve um período em que Elias foi chamado para fazer a grande reforma ali junto com Acabe. Ele falou, olha, até quando vocês vão se cochoareias entre Deus e Baal? Olha, se é Baal, tudo bem, sirva a ele. Se é Deus, sirva a ele. Mas você tem que decidir. Não divide, né? Você tem que decidir. Deus não vai se opor se você adorar Baal. Você vai ter as consequências, mas ele não vai falar, não, peraí, você vai ser... Não, vai ter as consequências. A mesma coisa é o Estado. O Estado ele tem que fazer isso. O Estado ele tem que deixar a gente livre, porque é até um benéfico. E me permita, tem aqui uma fala, é questão rápida, eu vou mostrar para vocês uma fala do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Embora eu tenha algumas ressalvas contra algumas decisões dele, ele fala o seguinte, a Constituição protege a liberdade de religião para facilitar que as pessoas vivam a sua fé. O reconhecimento da liberdade religiosa, de certo, que contribui para prevenir tensões sociais, na medida que, por ela, o pluralismo se instala e se neutraliza rancores e desavenças decorrente de um veto oficial a crença quaisquer. O reconhecimento da liberdade religiosa também tem por si o argumento de que tantas vezes a formação moral contribui para moldar o bom cidadão. Então, a religião é muito importante. Né? Por isso que o Estado ele sabe das tensões sociais, principalmente no Oriente Médio. Por exemplo, existem os xiitas, os muçulmanos, tem vários, dentro da religião islã, tem alguns segmentos lá, você entendeu? E ali é uma tensão, a minoria são massacrados pela minoria. Os Tutsis, lá na África também, tiveram grandes problemas de etnia, que está entreligada à religião também. Mas o Estado sabe, opa, peraí, eu não vou mexer nisso aqui. Né? Não vou mexer nisso aqui, porque isso aqui é que faz com que o ser humano tenha um comportamento social mais... Permita só uma colocação, Alexandre, mas eu acho que nessa questão, eu acho que o Estado deveria talvez usar talvez alguma lei que possa evitar justo a questão do radicalismo religioso, porque atenda justamente para esse radicalismo. Porque quando parte para o radicalismo, eu diria não radicalismo, mas o extremismo. Existe a diferença do radicalismo para o extremismo. Por exemplo, eu sou radical.
nas minhas convicções aqui. Qual a diferença do radical para o extremismo? O extremismo é o seguinte, eu sou radical ao extremo da minha convicção, mas não aceito a sua. O radical, ó, eu sou radical nas minhas convicções e não tenho problema nenhum em conversar com você sobre a sua. Esse é o radical, ele não abre mão das suas convicções. O extremismo não. Escuta, né? O extremismo não. É o dele e não aceita o seu. E faz de tudo, inclusive, para destruir Ele faz de tudo. E é isso que o Estado tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, o extremismo ele pode partir para um lado em que vai rasgar o tecido social. Vai acabar com a sociedade. Por isso que o Estado tem que estar policiando isso daí. Pra gente fechar, talvez, a última pergunta, eu gostaria que vocês me dessem a posição, como que vocês pensam a respeito disso? Se não tivesse religião, o que seria o mundo ou o nosso país? A gente falou o tempo inteiro sobre liberdade religiosa, mas o que seria do mundo se não tivesse a religião ou uma crença, a fé, a forma que as pessoas creem em alguma coisa? O que você acha? Eu acho que nós estaríamos em uma sociedade de extremismos. De quê? Extremismos. Extremismo total. É como ele falou isso aí. É, além do radical. Né? Não é nem o radical. O radical seria uma coisa natural que a gente já vive já atualmente. Mas seria o extremismo que está lá no Oriente, daquilo para pior. Né? Como seria um mundo sem religião? Que é aquilo que faz o homem se religar a Deus, né? Então, era coisa mais, assim, cada um por si, e o que imperaria mais era o poder. Eu vou tomar emprestado as palavras do filósofo do iluminismo, Thomas Hobbes. Ele fala o seguinte, que o homem é o lobo de si mesmo. Tira a religião do ser humano. Barbárie. Barbárie. Você entendeu? No passado foi assim. No passado, tanto é que os bárbaros, que depois de tanto conseguir invadir Roma, eles eram bárbaros, eles não tinham leis, e a religião ela veio justamente para isso, religar você com o transcendente, com Deus. Isso faz com que o ser humano não se torne bárbaro, sabe? Então o homem é o lobo de si mesmo, o homem tem que estar ligado a Deus. Você me fez lembrar de uma frase de Abraham Lincoln: se você quer saber o caráter de uma pessoa, dê-lhe o poder. Dê-lhe o poder. E aí é o ponto-chave, viu, Beto? Eu sei que nós estamos aí já no tempo avançado, mas eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos aí eu estou sentindo algo estranho, porque de onde viria Porque como é que funciona o judiciário, Beto? O judiciário funciona mediante provocação. Dos três poderes de Robespierre, que quando ele falou, os três poderes é o único que fica inerte. Vai, um exemplo. Eu bati no teu carro, causei-lhe um dano ao teu patrimônio. O judiciário sabe? Não. Não tem como saber. O judiciário só vai saber mediante provocação. E como é que é a provocação? Uma ação judicial. Aí você está provocando o judiciário. E a nossa Constituição fala que o Estado nenhum pode negar assistência judicial. Né? E quando você vai buscar o judiciário, ele está inerte. Agora, o que me preocupa, gente, é o judiciário legislar. E ele está legislando. Ele não pode fazer isso. E aí, quando começa o poder que tem de julgar, começar a legislar, aí eu tenho medo da nossa liberdade. Que, inclusive, a de expressão já está sendo tolhida. Infelizmente, a gente está caminhando por alguns terrenos difíceis. Mas, assim, um dos exemplos clássicos aí, tem um filme chamado Eli, que é feito... Eu esqueci o nome do... O livro de Eli? Com Denzel Washington. Aquele cenário apocalíptico, né? Isso, que ele está com um livro, né? Que subentende que é a Bíblia. Ele é cego e ele está ali defendendo aquele livro, e tem um perseguidor que é exatamente para ele conseguir manipular a população. Isso. Ele quer aquele livro, porque a população perdeu toda a estrutura de uma religião. E aquilo fez com que virasse um monte de bárbaros. Né? É aquilo que eu falei no começo. É do extremismo e a barbárie. Né? Porque tinha acabado com todas as leituras. A Bíblia tinha acabado. Todo mundo era por si. Até carne humana eles estavam comendo. Era uma ficção, mas era carne humana que eles estavam comendo. Por quê? Já não tinha mais a Bíblia. A Bíblia estava na cabeça e era em braille, né? Que estava ali no Eli. Por quê?
E aí eu queria a Bíblia justamente para me colocar uma ordem nas coisas e eu ter proeminência em cima da população. E se você for ver na Revolução Francesa, a gente pensa que o livro de Eli é só uma ficção, mas está trazendo outras coisas por trás, né? Mas se olhar a Revolução Francesa, quando a França abomina completamente a Bíblia e a religião, a gente vê o que aconteceu com ela logo nos anos seguintes. Os anos de terror que muitos países, eles inclusive moldam as suas leis pautadas justamente nos livros que eles têm da religião. Né? No nosso país, na questão da Constituição mesmo, são elaboradas leis com base nos princípios exatamente. bíblicos, né? No tempo de Moisés, que foi o maior legislador que teve, foi Moisés, já tinha direito ambiental. Olha, quando vocês invadiram outra nação, não destrua as árvores, deixa as árvores... Direito ambiental. O crime doloso, o crime culposo das cidades refúgios, você entendeu? Já existia todas essas leis. Tudo isso, direito forte. Sanitário. Né? Olha, do acampamento. Você entendeu? Então, é isso que é interessante. Já existia lá. E as leis, como bem você falou, justamente veio usando de parâmetro as escrituras sagradas. Tira Deus da vida do ser humano, o homem é o lobo de si mesmo. Tá aí uma importância da religião, que é justamente nos dar uma base para a elaboração de leis e de diretrizes para que possamos aplicar na sociedade, né? E dando esse respaldo de nos conectar a Deus, né? Então, uma sociedade sem religião acaba sendo uma utopia, né? Uma base para uma estrutura de extermínio total dos padrões de moral. A gente está chegando aí no final. Foi um bate-papo gostoso. Ficaria até meia-noite, viu, Beto, aqui. Bate-papo gostoso. Na verdade, tem bastante coisa para abordar sobre esse assunto, né? Foi só uma pincelada, né, Beto? Só deu uma pincelada. Se a gente fosse aprofundar em mais coisas, a gente ficaria bastante tempo aqui. Mas eu quero agradecer, doutor Alexandre, pelo Quem tempo. tem que agradecer sou eu. Por tudo que você permitiu a gente aqui escutar e aprender de toda a tua sabedoria. Aprendemos juntos aqui. Também ao Robson. Imagina, obrigado. Para mim foi uma honra estar aqui do lado do doutor Alexandre aqui, que eu aprendi muito com ele. Só tira doutor. É um grande Pode professor. Tirar doutor. Doutor só do tribunal, aqui não. Grande professor irmão, aqui. Irmão professor. em Cristo. Isso. Porque lá no céu não vamos ter isso daí. Lá no céu vamos ser todos irmãos. É uma honra, viu? Muito obrigado. E aceita aí, se tiver algum convite para um próximo podcast, estaremos aí. Que legal. Fico agradecido. Muito bacana ter participado com vocês por esse tempo. Fico muito feliz. É um prazer enorme. Quero agradecer aqui a nossa equipe que tão prontamente está aqui participando com a gente e é uma felicidade porque para acontecer isso aqui tem uma equipe gigantesca aqui atrás dos bastidores fazendo com que tudo isso aconteça e a gente agradece de coração toda essa equipe. Agradecemos você que ficou até agora e assistiu com a gente teve um encontro aqui de verdade, só que um encontro com Deus e a gente espera você no próximo episódio nosso. Daqui a um tempinho você vai saber. A gente vai falar sobre um outro assunto também tão importante como a liberdade religiosa. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. Um forte abraço, fica com Deus e até já.